Bom dia, galerinha da 601 e 602. Hoje nós vamos continuar falando sobre narração, que é o nosso conteúdo complementar. Vamos lá? Na última aula, nós falamos sobre fábula e vimos que a fábula é um gênero narrativo curto, tendo começo, meio e fim. Lembrando também, gente, que a fábula ela precisava apresentar uma moral, ou seja, uma lição a ser aprendida. Esses textos, como a fábula, bem como o conto, eles sempre têm por objetivo o ensinamento de algo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou seja, gente, o meu conto, ele não precisa ser um texto muito longo. Ele precisa ter começo, meio e fim e ser uma narrativa breve, menos cansativa, bem como a fábula. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Só para lembrar a vocês, se vocês já não sabem, existem vários tipos de conto. Contos, maravilhosos, que são esses contos, que misturam coisas fictícias. Nós temos contos fantásticos e também temos contos policiais, contos de terror, entre outros. Personagens. As narrativas reais ou fictícias, ou seja, fictícias é aquilo que vem de ficção, é aquilo que é inventado, precisa ter um ou mais seres vivendo sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Por exemplo, nós temos lá o conto da Chapeuzinho Vermelho. Na Chapeuzinho Vermelho, nós temos pessoas, que é a mãe, a avó, a menina e o caçador. E nós mesclamos com um animal, que é o lobo. Ou seja, temos a mistura, de pessoas com animais. Poderia ser pessoas com objetos ou seres imaginários. Diferente da fábula. Na fábula, os animais assumiam formas de seres humanos, bem como objetos e seres inanimados, ok? Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Independente, gente, do número de personagens que haja, a narrativa de um conto precisa ser breve, rápida, curtinha. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de duas maneiras. Narrador-personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas também podem ser conjugados em terceira pessoa quando o narrador conta o que acontece com os outros personagens. Então, vamos lá. Narrador-personagem, só para explicar o que está escrito aí. É quando, ele conta a história e participa dela. Geralmente, quando a gente tem um narrador-personagem, o verbo ou os pronomes vêm na primeira pessoa, como eu, meu, Já o narrador observador, vamos ler? Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem sabe o que acontecerá no futuro. Ou seja, gente, o narrador observador é aquele que somente conta a história sem participar dela. É uma voz contando a história, mas em nenhum momento ele participa dela. Além disso, gente, ele não sabe o que se passa na cabeça das personagens. Também não sabe o que aconteceu no passado, nem o que vai acontecer mais adiante. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado.
Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa sempre será breve, por tratar-se de um conto. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então vamos lá, gente. Falando sobre tempo no conto, né? O tempo do conto é o tempo do era uma vez, ou seja, um tempo impreciso. A gente não sabe quando aconteceu a história. Mas nós podemos perceber que alguns contos passam-se em minutos, alguns outros passam-se dias e em muitos passam-se até anos. Mas independente de passar anos, né? Geralmente vem alguns marcadores de temporalidade. Anos depois, né? Ou 5 anos depois, ou alguns dias depois, né? Quando se refere a dias. Então, gente, alguns contos podem acontecer no momento presente ou podem acontecer no passado, num passado bem distante, que é o do Era uma Vez, ou pode ser algo que ainda vai acontecer. No nosso caso, dos contos maravilhosos ou fantásticos, nós vamos sempre lembrar daquilo que aconteceu num passado bem, bem distante, num tempo remoto. Ou era uma vez ou certo dia, né? E geralmente é assim que começam os contos. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam correr em um espaço descrito explicitamente ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Novamente, por se tratar de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Gente, vocês percebam que o tempo todo, quando eu falo sobre conto, eu falo sobre a narrativa ser curta, breve, rápida, né? Com início, meio e fim. Quando eu falo curta, gente, eu não estou delimitando o número de linhas, né? Mas 15 linhas seria o suficiente para contar o conto. Contar um conto. Ou até mesmo, né? Se vocês quiserem chegar a 20, 25, não tem problema nenhum. Lembrando que precisa ter início, meio e fim. Em relação ao espaço, vamos voltar lá para a história da Chapeuzinho Vermelho? É só nós lembrarmos onde ocorre a história. Acontece um pedacinho na casa, né? Fora da casa da mãe, na verdade, que a Chapeuzinho está indo para a casa da avó. Acontece na floresta, né? E na casa da vovó. Ou seja, os espaços podem ser ter somente um espaço ou ter vários espaços. Mas independente do espaço, nós precisamos lembrar que é uma narrativa bem curta e bem ligeira. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, ou seja, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre o enredo adiante. Lembrando, gente, o seguinte: o enredo é o que acontece na história. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, qual seria o enredo? A mãe pede para a menina levar doces para a vovó. A menina, ao invés de ir pelo caminho que a mãe manda, decide ir pela floresta. Lá, ela se encontra com o lobo, né, que fica a observando, tem uma pequena conversa com ela e em seguida ela vai para a casa da vovó. Quando ela chega lá, o lobo já está pronto à espera dela e ela começa a perguntar: que olhos grandes você tem? São para te ver melhor. Que nariz grande você tem? É para te cheirar melhor. Que ouvidos grandes você tem? É para te ouvir melhor. Que boca grande você tem? É para te comer melhor, né? E aí começa todo o conflito, né? Então vamos lá. Conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é a situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema.
Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final, né? Então, qual é o conflito ali, o problema, né, que é gerado? A Chapeuzinho desobedece a mãe e vai pela floresta. Logo, ela vai se encontrar com o quê? Com um lobo mau. E na casa da vovó, né, esse conflito fica bem evidente. Estrutura do conto. Situação inicial. No início, tudo está tranquilo. A princesa vivia em seu castelo. Pode-se também chamar de estabilidade, pois tudo está em paz. As personagens são felizes e têm uma vida muito calma. Então vamos lá, gente. Na situação inicial, né, tudo é paz e tranquilidade, né? Ou seja, você vai começar. Era uma vez uma princesa que vivia em seu castelo, né? Aí você já está marcando o tempo, que é o era uma vez, e o lugar. E você pode também já colocar as personagens. Aí cita: em Cinderela, a jovem de mesmo nome ainda vivia com seu pai, que era ainda vivo. Isso no início, né, do conto. Em Chapeuzinho Vermelho, a menina morava com a mãe, que a amava, e tinha uma avó querida a quem fazia visitas frequentes, né? Já em A Bela Adormecida, na situação inicial, no início, né, todo o reino estava feliz com a chegada da nova princesa. Complicação ou conflito. Há uma transformação. Algo acontece e desequilibra a situação inicial. Pode-se também chamar de ruptura, pois um acontecimento inesperado rompe com toda a estabilidade inicial do conto. A paz transforma-se em pesadelo e as personagens não são mais felizes. Ou seja, gente, complicação ou conflito. Na Cinderela, se vocês lembrarem, né, a paz dela acaba quando o pai morre e ela tem que ficar com a madrasta. Já na Chapeuzinho Vermelho, né, nós vimos a desobediência da menina que opta, né, por seguir um outro caminho, ao invés de ir por onde a mãe realmente havia pedido. Em A Bela Adormecida, a maldição rogada pela fada que não tinha sido convidada para o batizado. E aí, é só lembrar um pouquinho também do filme Malévola, se vocês assistiram. Desenvolvimento. Nessa parte, a narrativa é tensa. Há um confronto, pois as personagens devem encontrar uma forma de solucionar os problemas que aparecem. No caso da Cinderela, gente, aparece a fada madrinha, que vem para ajudá-la, né, a transforma em uma princesa e ajuda ela a ir ao baile, né? Há uma magia em torno disso. Na Chapeuzinho Vermelho, gente, vai aparecer o caçador, que vai resgatar a Chapeuzinho e vai retirar a vovó da barriga do lobo. Já em A Bela Adormecida, surge um belo príncipe que a desperta do sono de 100 anos. Olha quanto tempo! Desfecho ou final. É o momento posterior ao conflito, em que a estabilidade do início do conto é restaurada. Ou seja, gente, no desfecho ou conflito, ou perdoe-me, no desfecho ou final, o final precisa ser sempre feliz. Ou seja, o desfecho ou final precisa sempre terminar tudo muito bem. Ou seja, em paz, em harmonia, em casamentos, os vilões são punidos, né? Todo mal é dissipado, é exterminado, acaba. Então, isso é o desfecho, né? O final é feliz e as personagens ficam em paz. Tanto em Cinderela quanto em A Bela Adormecida, as princesas casam-se com os príncipes. Em Chapeuzinho Vermelho, a menina e a vovó são salvas e retornam à situação inicial do conto, ou seja, aquela paz, né? Porque o lobo já não vai mais ficar com elas, ou seja, não vai machucá-las. Os príncipes recebem as recompensas, que são as princesas, e os vilões são punidos pelos seus atos. Ok? Então vamos lá. Contos de fadas ou conto maravilhoso. São narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural, né? No caso, gente, da Cinderela, nós temos aí, né, a fada madrinha. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto personagens quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. As personagens, lugares e espaços não são determinados historicamente.
O que fica claro pelo início genérico do Era uma Vez. Então, no conto maravilhoso, nós vamos sempre iniciar com Era uma Vez. Por quê? Porque não existe um tempo determinado, um tempo definido. Apesar disso, sabemos que sua origem é medieval, ou seja, o conto de fadas ou conto maravilhoso surge no período medieval, período aproximado em que se passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz e uma moral da história que costuma acontecer. Gente, lembra que nós já falamos sobre moral lá em Fábula? No conto de fadas ou conto maravilhoso, também existe uma moral, ou seja, um ensinamento, uma lição. Já o conto fantástico são narrativas curtas que levam um elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns levando uma vida comum até que algo absurdo acontece, algo que não poderia acontecer na realidade. É justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa o maior estranhamento na história. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Será um sonho? Mas não fica com medo, como acontece nos contos de terror. Então, o conto fantástico é um outro conto ao qual nós vamos analisar em um outro dado momento. Neste momento, nos interessa apenas os contos maravilhosos, ok? Então vamos lá, gente. Folhinha de interpretação textual. E em redação, eu não vou deixar a folha para vocês. Vocês podem digitar, escrever e me enviar. Lembrando que agora é a sua vez. Vocês vão reescrever um conto de fadas. Lembrem da estrutura, ou seja, início, meio e fim. Lembrando também, gente, que vocês vão reescrever um conto que vocês já conhecem. Pode ser Malévola, pode ser Cinderela, pode ser Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Existem vários contos. Por favor, lembrem-se do seguinte, tá? Vocês podem me enviar, né, por WhatsApp, de modo que o texto fique claro, que a tia consiga, perdoe-me, que a professora que eu consiga, né, a professora de vocês consiga ler, ou vocês podem me enviar pelo e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até a próxima!